presente, eu faço na pessoa do Dr. Hermes Alcântara, presidente do Cresce, os empresários, advogados, dirigentes de entidade aqui presentes, eu faço meu cumprimento das pessoas do Dr. Carlos Irã. Hoje vamos falar de um tema extremamente interessante, extremamente relevante e que pode ter uma repercussão e uma utilidade muito grande dentro do mercado imobiliário, que é sobre essa possibilidade de as imobiliárias e os corretores de imóveis se associarem. Essa possibilidade que veio através do artigo 139 da Lei 13.097, que entrou em vigência em janeiro deste ano. A Lei 13.097, a questão do corretor associado, que é fruto, né, de uma batalha de quase uma década dentro do Congresso Nacional, e é muito importante que se diga que é uma legislação sui generis, né, porque ela foi apoiada dentro do Congresso, não só pelas entidades empresariais, como também pelos sindicatos de corretores do Brasil todo, exatamente por ser uma lei que traz mais segurança ao mercado, né, e que em conjunto com leis tributárias, que o doutor Olavo vai falar mais tarde, faz com que o corretor de imóveis e as imobiliárias possam trabalhar dentro de um ambiente de maior segurança trabalhista, tributária e previdenciária. Sempre que nós nos deparamos com um novo diploma legal, nós perguntamos, mas essa lei é uma invenção? De onde vem essa lei? Né? E a gente tem que se remeter sempre à nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, toda lei ordinária, lei complementar, toda lei que nasce, ela tem que nascer abençoada ou sob o manto da Constituição Federal. Se assim não for, ela depois é declarada inconstitucional. E a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, em 2 incisos, trata da associação, não da associação de corretores de imóveis, mas do conceito genérico de associação. E a primeira coisa que a Constituição fala sobre associação é que a associação ela não é obrigatória. Qualquer tipo de associação, profissional, associação para qualquer finalidade educativa, ela não é obrigatória. Associação é um ato livre. Você se associa a uma associação de advogados, de corretores, de empresários, a uma associação com imobiliárias. Se você quiser, se você realmente reparar que aquilo vai ser uma coisa profícua e interessante para você. Então isso é importante trabalhar esse conceito. Associação fora do conceito de liberdade não é associação. Senão a gente vai estar indo contra o que diz a nossa Constituição Federal. E aí vocês me perguntam, essa coisa de se falar em associação no ambiente profissional é uma completa novidade? Não, não é. Poucos sabem, mas o artigo 511 da Consolidação da Lei do Trabalho, ela já traz essa possibilidade de você se associar para fins profissionais ou educacionais com colaboradores de sua empresa. Bom, precisamos entender agora quem são os atores dessa história, né? Porque no Brasil a lei vem e às vezes a gente tem a impressão que a lei resolveu todos os problemas. E às vezes o brasileiro não lê direito a lei, não procura entender, não vem participar de um evento desse para saber como é que essa lei vai funcionar, como é que essa lei vai ser aplicada. Então a primeira coisa que é muito importante que a gente diga, minha gente, o artigo 139 da Lei 13.097 não se aplica automaticamente às relações entre imobiliárias e corretores. Ela não cai com um manto consagrador, um manto protetor ou um manto de segurança. Ela não, ela abre uma possibilidade de uma relação segura, transparente, produtiva, porém, dentro da formalidade e dos requisitos da lei. Os atores dessa lei são invariavelmente 2, imobiliária e corretor de imóveis. Né? Lembrando que as imobiliárias têm que ser constituídas regularmente, junto à Receita Federal, junto à Junta Comercial e também com sua inscrição regulamentada junto ao CRECE-DF, tendo o responsável também corretor por essa imobiliária. Então esse é o conceito de imobiliária, que é um dos atores, é uma das figuras desse regime associativo. Né? E aí vocês me perguntam, mas e as houses também podem associar corretores?
não tem conhecimento, a maioria que tem, que nós somos do mercado, house são incorporadores que também, né, tem uma equipe de intermediação, acho até errado aquela palavra equipe de vendas, né, tem equipe de intermediação para vender imóveis prontos. Isso é possível, de acordo com a lei? Eu respondo, sim, é possível, desde que essa house seja uma pessoa jurídica autônoma, com a administração autônoma sobre os requisitos da lei. Né? A gente tem muito cuidado com a gestão dessa questão para que não configure uma fraude. É legal, é possível que haja, mas tem que ser planejado. E muito importante, minha gente, a gente entender, voltando ao que eu falei lá no começo, que a questão associativa não é obrigatória. Se eu for um dono de imobiliária, eu não sou obrigado a associar fulano ou beltrano. Eu vou convidar para ser meu associado, se eu verificar que essa pessoa tem perfil e tem potencial para ser um grande parceiro meu. Para ser alguém que vai realmente me ajudar a cumprir os objetivos da minha empresa, e eu como empresa, com minha estrutura, vou ajudar esse parceiro associado a também conseguir os seus objetivos profissionais. E dentro dessa lei é muito importante que se diga, as imobiliárias, para associarem corretores, elas têm que ter uma filosofia, têm que ter práticas modernas de gestão. Não adianta uma empresa com filosofia do século passado, com práticas do século passado, querer associar um corretor. Porque aí ela não vai trabalhar dentro de um regime de segurança. Ela vai expor essa relação, ela vai tornar essa relação insegura. Então é muito importante que todos nós, advogados, empresários e corretores também, que tem que se conscientizar, aproveitemos o advento da lei para modernizar as empresas, para modernizar a organização e as práticas comerciais dessas empresas, aproveitando as práticas e procedimentos que já são sucesso, encaixando isso dentro do conceito da lei, de uma forma que o corretor seja engajado, porque o corretor associado ele também é uma figura engajada, né? E que tanto empresa, tanto imobiliária, como corretor possam ter lucro. O objetivo da relação é esse. Relação entre corretor associado e empresa visa o lucro. E visando o lucro, tem que ser bem organizada. E tem que ter participação de um empresário que seja moderno, que saiba se relacionar com aquele seu grande parceiro, e também de um parceiro que não use a autonomia para se esquivar de suas obrigações e suas responsabilidades. E aí é muito importante nós analisarmos, né, refletirmos sobre a figura do corretor de imóveis associado. O corretor de imóveis, para se associar, ele tem que ter um perfil empreendedor. No Brasil, nós somos um país de origem seletista, né? Há mais de 70 anos que esse país vive uma sistemática seletista. Muitos dos corretores tiveram avós empregados, pais empregados, e adquiriram pensamentos e vícios do sistema empregatício, que é um sistema que traz segurança, mas é um sistema também com pouca amplitude, pouca possibilidade de realmente ganhos expressivos para o profissional. Então, o corretor que for se associar, ele tem que ser um empreendedor, ou pelo menos ele tem que ter essa semente dentro dele, que seja uma semente regada também pela imobiliária, para que ele possa se tornar um grande associado e um grande parceiro. Ele precisa ser um profissional arrojado, precisa ser um profissional proativo. Porque fora disso, gente, ele não é associado. Você pode associar uma figura dessa, um cara acomodado, né? Que quer cumprir, aquele famoso horas bunda. Aí o que vai acontecer? O corretor vai ficar extremamente infeliz, se você não conseguir plantar nele a semente do empreendedorismo, de correr atrás do dinheiro, de correr atrás das metas, e a empresa também vai ficar extremamente insatisfeita com aquele corretor. Ou seja, você tem que escolher bem seus corretores, para associar, para fazer o convite, e tem que estimular como empresário também a visão empreendedora e o empreendedorismo, a autonomia
tem a ver também com responsabilidade, tem a ver com comprometimento. Autonomia não é o profissional que trabalha do jeito que quer e não liga para o seu cliente, para as suas obrigações. Agora, como eu falei um pouco antes aqui, essa lei, ela traz muitos aspectos favoráveis. Mas a lei, ela não é aquela lei de aplicação automática, né? Código Civil, muita coisa se aplica sem precisar de um planejamento. Está ali. Você teve uma batida de trânsito, o Código Civil vai dizer o tipo de ação que você vai entrar, junto com o Código de Processo, a indenização que você vai ganhar. A lei de corretor associado não, tem a palavra-chave, tá? Essa palavra é importante para o corretor e muito importante para a empresa. Planejamento. Não adianta você achar que essa lei vai ser boa para empresário, para corretor, se não houver planejamento. Planejamento é fundamental. Né? Dentro do planejamento, nós temos o macro do planejamento. O macro jurídico, que os Secovs do Brasil todo têm tratado aí, junto aos sindicatos dos corretores, de forma muito afirmativa, no sentido de negociar minutas de contratos com os sindicatos dos corretores em todo o Brasil. E aí você me pergunta, então está resolvido o problema jurídico. Eu tenho aqui um belo contrato que o meu Secov do meu estado negociou com o sindicato dos corretores, esse contrato é muito bom, o meu problema está resolvido? Não, o seu problema está pela metade, está meio resolvido. Mas tem também, gente, não achem, todos nós aqui que conhecemos o mercado sabemos que a relação entre corretor e imobiliária tem várias nuances cotidianas. Para que a relação seja boa, me dê lucro para ambas as partes. Então, para que isso aconteça, a relação formal, a relação oficial entre imobiliário e corretor de imóveis não vai se restringir a um contrato de associado. Essa relação vai ter procedimentos cotidianos que vão ser objetos também de regulamentação com a participação dos corretores. Então, para isso é necessário não só o bom planejamento jurídico que está sendo feito com a ajuda dos sindicatos, né, patronais e representantes patronais, não me perdoem, porque a lei não é empregatícia, dos sindicatos empresariais e dos sindicatos dos corretores, mas também precisamos ter um planejamento jurídico interno no dia a dia para que as questões comerciais, para que as práticas comerciais que façam que a empresa e o corretor ganhem dinheiro sejam regulamentadas da melhor maneira e dentro do conceito da lei. É muito importante também, ultrapassado esse aspecto do planejamento jurídico, né, que haja um alinhamento da logística comercial, de eventuais nomenclaturas e dos procedimentos necessários à consecução dos objetivos comuns. Então, minha gente, independentemente da crise econômica que esse país vive, na minha percepção, até pelo conceito associativo, que é de liberdade, que é de um empreendedor, que é de um profissional que se comprometa para, junto com você, dono de imobiliário, ganhar dinheiro, os procedimentos comerciais que já dão certo, as práticas que já dão certo, têm que continuar. Mas podem e devem ser melhoradas com dinâmicas motivacionais, com dinâmicas relacionadas à gestão de pessoas. É por isso que nós convidamos aqui o Dr. Caio Augusto, que depois de mim vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica. Sabemos que trabalhar com um número de corretores, trabalhar com pessoas é difícil, né? E trabalhar com pessoas dentro de um regime não empregatício, que é um regime muito mais fácil de se gerir, muito mais fácil de se cuidar, isso demanda práticas cada vez mais modernas para você motivar, para você fidelizar esse seu parceiro, esse seu associado. E por fim, talvez uma das questões, ou talvez não, uma das questões mais importantes e que trouxeram essa lei à aprovação agora recente e entrar em vigência agora em janeiro. Que questão foi essa, gente? Questão tributária e previdenciária. Antigamente tinha uma visão de alguns corretores, eu não recolho o meu imposto, se alguém se der mal é só o empresário. Só que depois do boom que nós tivemos no mercado imobiliário, de muito dinheiro que se ganhou naquela época, a Receita Federal, o doutor Olavo vai trazer esses dados aqui para vocês, a Receita Federal abriu os olhos para essa fonte enorme de arrecadação,
onde nós tínhamos um cenário de imobiliárias recolhendo sua parte e corretores normalmente não recolhendo. E esse foco se voltou não apenas contra as empresas, se voltou também contra muitos corretores, pessoas físicas. E daí não é à toa que o Sindicato dos Corretores do Brasil todo se engajaram na aprovação desse projeto, entre outros projetos. Então, esse planejamento da parte tributária, essa conscientização do seu corretor associado é fundamental. Porque hoje, com a nova legislação, se tornou muito mais viável o corretor trabalhar dentro da legalidade, não expondo nem a si, nem aos seus parceiros. Agora a gente vai falar de alguns requisitos fundamentais da lei. Eu gosto sempre de dizer que toda lei ela tem os pontos chaves, né? É igual DOIN, reflexologia. Você aperta aquele ponto, aquilo te abre possibilidades interessantes. Então, se a gente for trabalhar dentro do regime associativo, seja como advogado, consultor, seja como empresário, seja como corretor, a gente precisa entender os conceitos que a lei traz. O primeiro conceito é bastante antigo, a gente já conhece, autonomia. Corretor é autônomo. Mas eu volto a falar, é autônomo, tendo que atuar com qualidade, tendo que atuar com ética e tendo que atuar com responsabilidade. Autonomia não significa anarquia, especialmente no mundo comercial. Se você quer buscar lucros, você tem que ter procedimentos, você tem que ter estratégias, você tem que ter uma logística bem feita. Né? Então, e essa responsabilidade, essa qualidade, essa ética do corretor, minha gente, não decorre de nenhuma obrigação direta que ele tenha para o imobiliário, não é só isso não. Nós temos o artigo 723 do Código Civil, onde diz que o corretor deve prestar seu serviço com diligência, prestar todas as informações ao seu cliente, sob pena de indenização por perdas e danos. Então a lei já manda o corretor ser responsável e atender bem o seu cliente. Nós temos a Lei 6.530, temos um decreto que regulamenta a Lei 6.530, que fala sobre a profissão do corretor, sobre as obrigações do corretor. Nós temos o Código de Ética dos Corretores de Imóveis. Nós temos a Lei da Concorrência Desleal. Então, o corretor, ele tem que atuar, mesmo se ele trabalhar sozinho, se ele não tiver uma associação ou parceria com nenhuma empresa, ele é obrigado a trabalhar com qualidade, sim, com ética e com responsabilidade. Porque existe uma legislação no Brasil que obriga qualquer profissional autônomo, seja de corretagem ou não, a trabalhar com esses preceitos. Tá? O segundo requisito, o segundo conceito fundamental é que o contrato entre imobiliários e corretores ele será necessariamente chancelado pelo Sindicato dos Corretores, de preferência já constando o critério de partilha dos resultados, né, que são das comissões de corretagem advindas das intermediações realizadas nesse contexto. Aqui, nós temos uma situação que tem dois lados, né? O primeiro lado, se por um lado, a participação de um sindicato dos corretores pode impedir que se façam contratos com obrigações e responsabilidades mais claras, queria dar as boas-vindas ao Dr. Vídio Maia. Dr. Vídio, por favor, tome a mesa ali. Obrigado. Então, essa questão do contrato ser chancelado pelos sindicatos, tá, minha gente? Isso não constava do projeto original. Isso já foi uma decorrência da participação e das pressões que os sindicatos de corretores exerceram junto ao projeto enquanto ele estava em tramitação. Mas então tem um lado que eu acho que é um lado que a gente tem que analisar com cuidado. O sindicato ele tem que entender que ele é um chancelador do contrato. O sindicato ele não é dono da negociação entre imobiliários e corretores. Se for bom, se for justo, se for viável para ambas as partes, os sindicatos do país inteiro têm que entender que a função dele ali é só chancelar para que aquela relação seja viável para ambas as partes, não seja escorchante contra nenhuma das partes. Mas isso também tem um outro lado. Um contrato que você faz, você é dono de imobiliária,
faz com o seu corretor associado, chancelado por um sindicato, é um contrato que tem uma presunção de legitimidade, uma validade numa ação judicial, numa eventual ação judicial muito maior. Porque aí a gente acaba, minha gente, com aquele argumento que a gente vê muito nos contratos cíveis, né? Contrato de compra e venda, contrato que rege pelo direito do consumidor. Ah, mas fulano me impôs esse contrato, eu fui obrigado a assinar esse contrato, eu não tive assistência de ninguém, não entendi as cláusulas. Então, a partir do momento que a imobiliária, dentro do seu perfil, identifica o corretor, dentro também de um perfil empreendedor, com um futuro empreendedor, e resolve fazer essa parceria, uma vez assinado esse contrato, com chancela sindical, não há mais que se falar, em qualquer caso de fiscalização de eventual ação judicial, de eu não sabia, isso me foi imposto, eu não li. Não. Essa chancela torna a relação não indestrutível, mas muito mais forte perante o judiciário e perante as entidades de fiscalização. Em terceiro lugar, um conceito, minha gente, que eu confesso para vocês que eu achei intrigante, né? A lei fala que haverá uma coordenação das atividades uma coordenação recíproca das atividades de corretagem entre imobiliário e corretor. Eu li isso pela primeira vez e falei, pelo amor de Deus, isso aqui é uma quimera, isso aqui é uma situação assim, utópica, praticamente utópica, né? Mas eu sou advogado tem que tentar entender a lei, porque com certeza mais cedo ou mais tarde você é obrigado a defendê-la em algum tribunal, em alguma situação. Mas, gente, coordenação entre si, coordenação recíproca, não é uma total utopia, não. O que o legislador quis dizer com isso é que as coisas, os procedimentos, né? Eu posso combinar vou entrar num negócio polêmico aqui. Eu posso combinar escala de plantão? Por que não? Isso é combinado? Eu, imobiliária, sentei com o meu corretor, fulano, isso é importante para a gente conseguir produzir, isso é importante para a gente captar gente, para a gente realizar boas intermediações, Então tá aí, gente, coordenação recíproca é você fazer acordos, você empresário, fazer acordos com seus corretores. Então, a utopia não é tanta não, é possível sim. Por isso que eu falo que essa lei exige práticas mais modernas. E nós vamos conseguir chegar lá. Né? Por quê? Porque qualquer atividade econômica demanda organização. Organização não quer dizer empregado e patrão. Vocês não concordam que a presidente da República, com seus ministros, ela fixa metas para esses ministros cumprirem? Se eles não cumprirem, eles são exonerados, eles são empregados da presidente, eles não são. Dentro da política, dentro do mundo comercial, é necessária haver organização, é necessário haver procedimentos, regras. A diferença da relação com o corretor associado é que é uma legislação que dá uma participação maior do corretor nesse processo. E é possível fazer isso, né? Com assessoria jurídica, com assessoria de gestão de pessoas, uma prática moderna, para que você consiga fazer essa lei ser interessante para a sua empresa e interessante para os corretores também. Tá? Um outro conceito que eu acho interessantíssimo, minha gente, e esse conceito é importante para nós, advogados, para os empresários, para os corretores de imóveis, inclusive perante autoridades, quando a gente conversa com fiscais, com juízes, né? Então a gente tem alguns conceitos errôneos no Brasil. Muita gente chama corretor de vendedor. Isso é um grande erro, né? O corretor é um intermediador. A imobiliária também é uma provedora de intermediação, é uma intermediadora. E por isso seus clientes não crescem. Né? Então o conceito é errado, o corretor é vendedor. Agora ali vai um outro conceito importante, gente. Fala assim, eu já ouvi, né? Eu tenho um prestador de serviço corretor. Não existe, não sou associado. Ele não é meu prestador de serviço. Inexistência de troca de serviços ou pagamentos. Gente, corretor, ele presta serviço, sabe para quem? Para o cliente dele. Sabe quem é o cliente do corretor? É o comprador, é o vendedor, é o proprietário do imóvel da carteira locatícia, se assim for combinado. Esse é o cliente do corretor. Então, isso serve para a gente, sem querer, por exemplo, com maldade. Meu prestador de serviço não é prestador. Meu prestador de serviço não é.
Ele não é seu e não é, ele presta serviço para o cliente. E exatamente por prestar serviço para o cliente, o comprador, o vendedor, é que ele tem, a autonomia dele é limitada à qualidade, à ética e à responsabilidade previstas na lei. Então isso é muito importante. Nessa relação associativa, não existe troca de serviços, o imobiliário não presta serviço para corretor, nem corretor para imobiliário. E não existe pagamento de imobiliário para corretor. Ah, mas eu quero ter um associado e quero pagar uma ajuda de custo para ele. Gente, você está furando a lei, isso não vai dar certo. Tá? Então, se a lei é para ser boa para as partes, tem que ser dentro dos conceitos fundamentais da lei. Bom, todos vocês sabem que o advogado também sempre é um consultor, né? Eu brinco que o advogado ele tem duas capas, né? Que é a capa do advogado de processo, né, de contencioso, porque no contencioso, gente, se o cliente me contratar, me pagar em dia, me pagar bem, eu vou defender que a terra é quadrada e vou tentar convencer o juiz disso. Né? Agora, o advogado, enquanto consultor, ele é um camarada que tenta planejar, né, o futuro do cliente dele, é um camarada que tenta dar segurança às relações jurídicas do cliente dele, tenta prever o que vai acontecer no judiciário se você encaminhar uma relação jurídica, associativa, de uma forma ou de outra. E aí vocês podem me perguntar, doutor Cláudio, você sabe como é que o judiciário trabalhista irá reagir diante da lei de corretores de imóveis, de corretores associados de imóveis? Minha gente, eu não sou um adivinho. E a lei e a relação, qualquer ação que vai para a Justiça do Trabalho, que vai determinar os destinos da ação, todos vocês sabem disso, né? A gente já se deparou com processos, como profissional, como parte, como testemunha. Na Justiça do Trabalho é o dia a dia quem define se a relação é empregatícia, se a relação de parceria comercial, que também é viável, se a relação é associativa. Então é o dia a dia que vai definir isso. É a prova dos autos que vai definir isso. Mas a minha impressão não, eu tenho convicção que as empresas e corretores que se enquadrarem dentro desses conceitos que a gente conversou aqui, que planejarem essa parceria da forma correta, que planejarem o dia a dia da parceria de forma correta, não vão ter problemas junto ao judiciário trabalhista. Tá? Então, volto a falar, né? As empresas que planejarem essa etapa comercial, junto com corretores com perfil realmente de se integrar nesse processo, consciente do que é o associado, tem muita possibilidade de não ter problemas trabalhistas. O profissional associado tem um antecedente no Brasil antes do corretor, que é o advogado associado. Eu, no meu escritório, há 15 anos tenho advogado associado. E por isso que eu citei para vocês aqui essa coisa de escolher o perfil. Às vezes dá uma grande oportunidade para alguém como associado, mas ele não percebe que, claro, tem ali responsabilidades, riscos também tem. O associado, gente, se ele pega uma fase ruim do mercado, ele pode ficar sem ganhar um tostão durante 1, 2, 3 meses. Claro que isso depende muito do que ele faça, também da postura dele. Então é um contrato diferente, é um contrato de risco, mas é um contrato também que esse cara pode ficar rico, ficar milionário, igual a gente já viu acontecer com muitos parceiros aí de algumas imobiliárias. Alguns se mantiveram o nível, outros não, porque gastaram todo o dinheiro e não souberam fazer o planejamento. Mas a Justiça do Trabalho no Brasil todo já julgou centenas e centenas de vezes ações movidas por advogados associados. E sabe quando é que isso redundou vínculo empregatício? Quando a coisa era mal feita, quando o camarada era chamado de associado, mas todo mês ganhava ali uma remuneração fixa. Mas os escritórios que fizeram o projeto direitinho, tratam o advogado como associado, remuneram ele com base nas metas, nos lucros que o escritório tem, não tem problema. E eu trouxe para exemplificar isso 2 julgamentos recentes, que foram os mais recentes que eu achei, um do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e o outro do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, do DF. Tá? Então, se isso é viável, se essa segurança é viável para os advogados, que inclusive vale dizer que o advogado associado não é uma questão prevista em lei federal, é uma questão prevista no provimento da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, mas se essa segurança foi conseguida com o provimento da OAB, muito mais, acredito eu, que para as empresas que se planejarem, vai haver segurança na questão do corretor associado.
fora outras seguranças, outras vantagens do ponto de vista tributário e previdenciário que o doutor Olavo vai nos trazer. Então, eu encerro aqui esse bate-papo inicial. Foi um grande prazer aqui diante de uma plateia tão qualificada. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, o Secov-DF, na pessoa do Dr. Carlos Irã. O Secov-DF foi um grande parceiro, viu, Dr. Carlos? Muito obrigado. Né? Gostaria de agradecer também o CRES-DF, na pessoa do Dr. Hermes Alcântara, que é um grande estudioso, é um grande professor, né? Que sempre divulga esses eventos, dá força e espaço nesses eventos. Então, nossa gratidão também. Agradecer as entidades aqui presentes, aos advogados, aos corretores, aos empresários. Queria agradecer também a equipe da Sampaio Pinto Advogados, escritório do qual faço parte, que também disponibilizou parte de seu tempo para que esse evento se tornasse uma realidade. Agradecer a Patioli Contabilidade, né, que também, cujos funcionários também colaboraram para que esse evento acontecesse. E, finalmente, pela divulgação ao nosso parceiro, que é o jornal Brasília Capital. Tá, então, eu agradeço. Para mim foi uma grande honra. Vou passar a palavra para o Dr. Caiano, que vai falar da parte de gestão de pessoas. E mais tarde, depois de um coffee break, depois da palestra do Dr. Olavo, né, nós vamos abrir para debates, que vai abrir o Dr. Ovidio Maia, que tem um conhecimento, quem o conhece sabe disso, impressionante de realmente de como ocorreu todo o trâmite legislativo para que essa lei se tornasse realidade, assim como outras leis que tratam da questão tributária para o corretor e para as empresas. Obrigado.